Qual a sua opinião sobre o caso Maracanã? Éder, para mim é bem claro. E tá no contrato, no termo de cessão. Eu vou até pegar direitinho, porque esse é legal que a gente leia. Para mais do que opinar, a gente informar também, né? E aí, só para explicar o contexto, a semifinal no domingo vai acontecer no Maracanã, houve uma reviravolta no caso. Mas aí eu quero contar para vocês que o Flamengo é quem tem a concessão temporária do Maracanã, tá? O Fluminense entra como um coparticipante, mas a concessão mesmo é do Flamengo, tá? E o contrato que o Flamengo tem em mãos é um contrato temporário de permissão de uso, tá? É uma concessão diferente, por exemplo, da que o Botafogo tem no Nilton Santos. O do Flamengo é temporário e ele vai renovando de forma constante. Inclusive, já era para ter tido a licitação foi adiada ou cancelada por motivos escusos, enfim. Mas esse termo, esse contrato assinado pelo Flamengo, contrato temporário, ele afirma que o Flamengo é obrigado a liberar o Maracanã para outros clubes, desde que não haja conflito de datas, ou seja, que o Flamengo ou o Fluminense não joguem no mesmo dia e que exista a cobrança de aluguel. Então, não haveria por que o Maracanã ser vetado para o jogo entre Nova Iguaçu e Vasco. Para mim não tinha o menor cabimento. É a minha opinião respeito a dos demais, tá bom? O Kaique com like 7. Boa noite, Nicola. Vasco da Gama tem qual percentual do Danilo Barbosa como clube formador? O Kaique, é só para você entender, e aí essa conta vale para todos os jogadores. O clube formador, o clube é considerado clube formador aquele que tem o jogador dos 12 aos 23 anos de idade. Dos 12 aos 16, cada ano representa 0,25%. Dos 16 aos 23, cada ano representa 0,5%. Então você tem que chegar lá. Danilo Barbosa, vamos ver. Botafogo estava dizendo que não quer negociar o Danilo Barbosa, em hipótese alguma. Em relação ao Marlon Freitas, a pedida é de 5 milhões de euros, embora a gente saiba que começa pedindo 5, eventualmente para fechar por menos, né? O Danilo Barbosa, ele é do Grêmio, no Sub-13, aí vai para o Vitória no Sub-15, chega ao Vasco no Sub-15. E fica no Vasco de 2010 a 2014. Então você tem 0,5% aqui, 1%, 1,5%, 2%. O Vasco vai ter mais ou menos, pouco mais de 2%, tá? O resenha sobre o Vasco quer saber se o Daverson pode ser contratado ou não. O Vasco descartou qualquer centroavante, desistiu do Carlinhos depois da chegada do Cleiton. E o Daverson deu uma entrevista à TNT dizendo que não seria, que toparia se mudar para jogar no Corinthians, no São Paulo, apesar da dedicação com o Palmeiras. Ele disse, o Palmeiras poderia ter renovado o meu contrato, não quis, e até aí tudo certo. Então também não tem problema se eu fechar com outro clube. Acaba de ser anunciado o local da semifinal de domingo, é isso mesmo, não é que a gente está anunciando onde vai ser o jogo do ano que vem, o jogo daqui a 3 anos. A final da Libertadores. O jogo de domingo, né, quinta-feira, a 13h41, a gente tem a confirmação, finalmente, de que a partida entre Nova Iguaçu e Vasco será no Maracanã. Fazer um resumo breve para vocês, os confrontos foram decididos no dia 3. Aí, esperaram passar o jogo da ida, domingo. Na segunda-feira, dia 11, o Nova Iguaçu decidiu que ele gostaria de mandar o jogo no Maracanã. Mandou lá um e-mail, comunicou o consórcio, eu quero jogar no Maracanã. O consórcio, em retaliação, a camisa que o Vasco utilizou domingo, que é Maracanã para todos, a proposta que o Vasco tem contra, inclusive, os atuais locatários do estádio, né, para vencer a licitação. Então os locatários atuais, Flamengo e Fluminense, não gostaram de ver aquela cena do Vasco entrando com Maracanã para todos. Em retaliação, não responderam. Pegaram a solicitação do Nova Iguaçu, sentaram em cima, não responderam. Diante da falta de resposta, o Nova Iguaçu, então, se apressou e, junto com a Ferge, marcou o jogo para Volta Redonda, Raulino de Oliveira. Aí ontem teve uma reviravolta, uma grande repercussão, uma grande mobilização de vascaínos. Por que o jogo não é no Maracanã? Muitas informações sobre o modelo de contrato. O contrato, é claro, o estádio está cedido para a dupla Fla-Flu, mas quando houver datas livres, está escrito isso textualmente no contrato, ele tem que ser cedido a outras agremiações. Só que na prática,
Cada vez que outra agremiação quer jogar, ela tem que fazer isso, mandar e-mail, procurar o consórcio, esperar a resposta, muitas vezes entrar na justiça, então não é tão simples quanto o texto sugere. E aí, diante da repercussão e dos acontecimentos da semana, o consórcio agora responde que sim, o Maracanã está liberado e aí teremos, portanto, a melhor solução para o campeonato, a melhor solução disparada para o campeonato, que é o jogo no domingo, sendo realizado no Maracanã, recebendo... E é óbvio que o Vasco sai gigante dessa, porque ele conseguiu dar visibilidade à luta dele, né? A disputa que ele faz com a dupla Fla-Flu, não só pela concessão, mas por poder jogar mais vezes no Maracanã, ainda que ele não vença a concessão, e pelo menos é o meu entendimento, o Vasco sai muito grande dessa história, sai gigante dessa história, e acredito que no domingo vai aproveitar para dar mais uma cutucadinha. Não sei qual será a mensagem, será a mesma, mas alguma coisa vai ter domingo, certamente, com o Vasco no Maracanã. Voltando, se alguém quiser falar algo sobre isso... Não, acho que é só assim, a conclusão primária para mim de tudo, desde da polêmica do ano passado, né, os jogos que o Vasco quis mandar no Maracanã, é que Flamengo e Fluminense, eles têm um contrato com um consórcio, né, eles têm um consórcio ali que administra o estádio, mas acima desse contrato existe um outro contrato público que impede com que eles impeçam, com perdão da redundância, que um outro rival jogue no Maracanã. Poderia ser o Botafogo, por exemplo. É o Vasco, mas poderia ser o Botafogo, que é um outro clube da cidade do Rio de Janeiro, por tudo que o Maracanã representa para a cidade, para o torcedor carioca. Então, assim, a conclusão é, Flamengo e Fluminense precisam ter os seus estádios. Né? Isso é uma coisa óbvia. Isso aí, eles podem gastar o que for com o Maracanã. Eles não estão errados de não quererem que outro clube jogue lá, já que esse outro clube não gasta o dinheiro que eles gastam com a manutenção do estádio. Só que eles tem algo acima. Eles estão perdendo dinheiro. O Flamengo e o Fluminense perdem dinheiro, além de tempo. Também. E só uma coisa que é bom pra gente lembrar nessa questão aí, fora os dirigentes quase adolescentes nessas picuinhas aí, eu prefiro até me abster de comentar disso, é só que o mandante é o Nova Iguaçu, né? Então a gente tem que lembrar sempre disso, até para as próximas. O Nova Iguaçu, onde o Nova Iguaçu quer jogar, é isso que tem que ser debatido. O Vasco não é mandante dessa partida. Claro que tem o seu interesse, sua importância, mas o Nova Iguaçu que é o mandante. E aí o Nova Iguaçu quer jogar no Maracanã, isso aí que tinha que ser respeitado, isso aí que teria que ser pensado e debatido. Eu acho que até para umas próximas. Foi? O Vasco já foi mandante e já mandou no Maracanã. E o Nova Iguaçu, essa pergunta do Conrado é interessantíssima. O Nova Iguaçu soltou uma nota ontem. Isso. O Nova Iguaçu solicitou o Maracanã. E ontem ele reafirmou o seu desejo de jogar no Maracanã. A grande questão que eu acho que fica para o futuro, cara, assim, eu nunca estudei gestão, mas acho que não precisa nem ter um dia de aula para saber isso, né? Você define os confrontos no dia 3 de março, no dia 4, a federação tem que marcar, cara, data e local dos dois jogos. O clube tem que indicar, eu vou mandar meu jogo aqui. Não é assim, nada de outro mundo, não é marcar o jogo para daqui a um ano. No dia 3, você não pode esperar para hoje, dia 14, 11 dias depois da definição dos jogos, ficar discutindo onde vai ser o jogo. Que no dia 4 fossem marcadas datas e locais das duas semifinais do Rio de Janeiro. Mas enfim, chegou-se a solução que é a melhor para o campeonato, né? O jogo será no Maracanã. O segundo jogo da semifinal entre Nova Iguaçu e Vasco, pelo Campeonato Carioca, será realizado no próximo domingo, no Maracanã. A decisão aconteceu nesta quinta-feira, após o consórcio administrado por Flamengo e Fluminense ter dado sinal positivo para que o confronto seja disputado no estádio. O confronto, inicialmente, estava marcado para o estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e a mudança do local na tabela oficial da competição deve ser feita a qualquer momento. Mais cedo, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, FERJ, já havia dito que não via obstáculos para a realização da semifinal no Maracanã. Representantes de Vasco e Nova Iguaçu foram, nesta manhã, até a sede da FERJ e se reuniram com a federação para determinar o palco da partida. Isso aconteceu depois do time da Baixada ter enviado, na madrugada de quarta para quinta-feira, um novo pedido para mandar o jogo no estádio. O primeiro pedido não foi respondido pelo consórcio. No jogo de ida, também no Maracanã, Vasco e Nova Iguaçu empataram em 1-1. Com os gols marcados por Xandinho e Lucas Piton, o time da Baixada tem a vantagem de um novo empate. Quem se classificar encara o vencedor de Flamengo e Fluminense, válido pela outra semifinal. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, no programa Mais Você, da TV Globo. Meu pai era vascaíno, meus dois irmãos são vascaínos e minha mãe é o que eu sou. Minha mãe é palmeirense. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal,
ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.